Vamos lá, João capítulo 11, deixa eu ler para você aqui o seguinte, primeira coisa que eu vou falar para você, vamos lá, versículo 1 em diante, vai dizer assim a palavra de Deus. Um certo homem, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, ele estava doente. Esta Maria, cujo o irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está doente. Essa foi a mensagem que mandaram para Jesus. Aquele a quem tu amas está doente. Aí eu vou pular para o versículo 5. E Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Aqui tem uma pausa. O versículo 3 e o versículo 5 tem a primeira parte da nossa mensagem de hoje. Aqui no versículo 5 vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E no versículo 3 vai dizer que aquele a quem Jesus amava estava doente. Então, pela própria pergunta que eu vou te fazer agora, você já vai encontrar a resposta e vai quebrar muitos questionamentos que talvez você já fez ou, no mínimo, você já ouviu. A pergunta que eu te faço é o seguinte, preste atenção. Quem estava doente, segundo a Bíblia, era alguém que Jesus amava ou era alguém que Jesus odiava? Responde para mim, amava ou odiava? Quem estava doente era alguém que Jesus se importava ou era alguém que Jesus não se importava? Quem estava doente era alguém que era próximo de Jesus ou era alguém que era distante de Jesus? Era alguém que era conhecido de Jesus ou era alguém desconhecido de Jesus? Era alguém que era amigo de Jesus ou era alguém que era inimigo de Jesus? São muitas perguntas, né? Só que é rápido no gatilho para responder tudo isso. Já estão botando aí, amava, se importava, próximo, conhecido. Você conseguiu entender o que eu acabei de te perguntar aqui agora? Para poder clarear a sua mente? Alguém que Jesus amava, se importava, era próximo, era conhecido, era amigo. Lázaro era amigo de Jesus. A família de Lázaro eram amigos de Jesus e dos apóstolos. Jesus almoçava na casa de Lázaro com ele. Jesus jantava, talvez passou de um dia para o outro, dormia na casa de Lázaro com as suas irmãs. Estamos falando de alguém que era amado, de alguém que era próximo, de alguém que era amigo, de alguém que tinha intimidade com Jesus, mas ainda assim estava o quê? Doente, enfermo. Aqui a gente pode quebrar dois extremos que existem no nosso meio cristão, aonde ambos estão errados. No nosso meio cristão, tem dois extremos de entendimento, um totalmente oposto ao outro, aonde os dois estão errados. Primeiro, tem gente, acho que você já ouviu falar sobre isso, tem gente que diz assim, se você é de Deus e você não está passando por nenhum problema, não está enfrentando nenhuma luta, tem alguma coisa errada na sua vida. Eu já ouvi essa frase muitas vezes da boca de cristãos. Esse entendimento de que se a pessoa não é de Deus, melhor, se a pessoa é de Deus e não está passando por uma luta, por um problema, então ela não é de Deus. Porque se ela é de Deus, ela tem que estar passando por lutas, ela tem que estar passando por problemas. Isso está errado. Esse pensamento está errado. Me mostra de Gênesis a Apocalipse qual é o texto da Bíblia que vai dizer que você vai passar por luta o tempo todo. Luta você vai ter, o que eu estou falando é luta o tempo todo. Qual é o texto da Bíblia que vai dizer que se eu sou de Deus, eu vou ter que passar luta a minha vida toda? Eu chamo esse tipo de crente, o crente Rocky Balboa. Alguém já ouviu falar? Lembra do filme Rocky Balboa? Apanha 14 rounds, apanha 15 rounds e no último ele ganha. Aqui na Terra vai apanhar, vai sofrer a vida inteira, mas no final morre e vai para o céu. Tem crente que é assim. Tem crente que acredita que porque ele é de Deus, aquele vai ter um monte de problema de saúde, financeiro, na família, no casamento e tal, e a vida toda. E só quando morrer, aí venceu, vai para o céu. Isso está errado. Na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, vai estar escrito que existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo de paz e um tempo de guerra. Um tempo de luta e um tempo que a luta, ela cessa. Então, esse primeiro extremo, ele está errado.
O segundo extremo de entendimento cristão, que também está errado, é o oposto desse. É aquele de que se você é de Deus, então a tua vida vai ficar uma beleza, não vai ter luta, não vai ter problema, porque Deus está contigo cuidando de tudo e vai dar tudo certo na tua vida. Você já ouviu um entendimento parecido? Às vezes as pessoas vão na rua evangelizar alguém do mundo para tentar trazer para a igreja, aí fala assim, vem para Jesus que a tua vida vai ficar uma maravilha. Vai acabar os problemas, vai acabar isso e aquilo, tudo vai se encaixar, vai dar tudo certo. Também está errado. Esse outro extremo de pensamento, né, no nosso meio cristão, ele também está errado, né? A prova é o versículo que a gente acabou de ler, né? Lázaro era amado, era amigo, era próximo, era íntimo, mas ainda assim estava doente. Não é porque você está passando por uma luta, por uma fase difícil na sua vida, que isso vai dizer que Deus não te ama, que isso quer dizer que você não é amado, ou que está passando por isso porque está em pecado. Tem nada a ver. Tira esses pensamentos aí errados que o diabo coloca na cabeça, ou então usa a boca de irmãos e até de pregadores para acusar, para condenar. Não. Se você fosse de Deus, você não estaria doente. Se você pegou aquela doença, aquela pandemia, é porque você não estava firme com Deus. Não, está passando por essa luta financeira, está passando por esse problema no casamento, é porque está escondendo algum pecado. É porque você não é de Deus de verdade. Na igreja tu parece que é, mas deve estar fazendo besteira lá fora. Quem já ouviu coisas parecidas com isso? Que a pessoa diz que se você é de Deus, então você não pode estar passando por uma luta, não pode estar acontecendo isso na sua vida. Meu irmão, vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Homens e mulheres de Deus passaram por situações boas, passaram por situações ruins, teve hora que a injustiça prosperou temporariamente. Olha o José, várias mentiras e injustiças, entre aspas, prosperaram injustamente contra José, sem ele ter causado nenhum daqueles males que veio contra ele. No final, Deus honrou, deu vitória? Deu, mas durante anos, José passou por várias coisas aonde ele foi mal visto, aonde pessoas condenariam. Olha lá, ele foi preso lá, tentou estuprar a mulher do Potifar, e a gente sabe que ele não tentou, aquela ali era mentira, mas é uma mentira que inventaram, a acusação foi validada, ele foi preso, e muita gente começa a condenar o cara sendo injustamente. Então, meu irmão, minha irmã, não é porque você está passando por uma fase difícil na sua vida, que isso quer dizer que Deus não te ama. Tá aqui, ó. Eu acabei de provar para você, à luz da Bíblia, com um monte de versículo na Bíblia. Lázaro era amado, era amigo, era próximo, mas ainda assim estava doente. Amém, pessoal? Você está entendendo essa primeira parte da mensagem? Está conseguindo compreender? Tira da tua cabeça. Não, se Deus fosse comigo, eu não estaria passando por essa luta financeira. Tem nada a ver, não. Deus pode ser contigo ou não e pode passar por luta financeira. Não, se Deus fosse comigo, eu não estaria passando por essa luta no meu casamento. Eu não estaria passando por essa luta na minha saúde. Não, tem nada a ver, não. As pessoas, nós somos de Deus, mas nesse mundo nós teremos aflições, nós teremos lutas. A diferença é que tem gente que passa pela luta sozinha, e tem gente que passa pela luta com Deus. A diferença é que o Lázaro, ele era amigo de Jesus e também ficou doente. Mas ele tinha Jesus para socorrer ele. Diferente daqueles que na época dele também ficaram doentes e não tinham Jesus para socorrer eles. Amém, pessoal? A diferença é que eu não estou na luta sozinho. Deus está comigo nessa luta. Se eu sendo de Deus ou não, eu posso passar por uma luta, então qual é a vantagem? A vantagem é que Lázaro tinha Jesus para socorrer ele. A desvantagem é que quem está sem Deus, quem é que vai te socorrer? Vai depender apenas do remédio? O remédio alcança até um nível. Vai depender apenas do médico? O médico chega até um certo nível. Vai depender só da ciência? A ciência ajuda. Deus deu sabedoria e inteligência e meios para o homem conseguir, mas é até um nível. E quando ultrapassa, está acima do limite humano? É só Deus que pode fazer. E quem tem Deus, tá bem. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Você está entendendo o que eu estou te falando, então? Então não deixa o diabo te enganar, não. Todos nós passamos por lutas, sendo amado ou não por Deus, estando próximo ou não de Deus. O próprio Jesus, em Mateus 7, 24 em diante, ele fala daquela parábola, aquele que ouve e pratica a palavra, e aquele que ouve e não pratica a palavra. Ele fala, ambos passam pela tempestade. Até quem está obedecendo passa pela tempestade, tanto quanto aquele que não obedece. A diferença é que quem tem Jesus, a casa está na rocha. Quem está sem Jesus, a sua casa está na areia.